Pai do Senhor, Jesus te abençoe, tudo que você faz, te dê vitória, abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe sua vida, abençoe esse dia na presença do Senhor. Bem-vindos, Deus abençoe. Deus abençoe você que está aqui a primeira vez, que o Senhor esteja abençoando sua vida, sua casa, tudo que você faz diante de Deus, em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe com alguém essa mensagem da palavra, e assim você vai estar fazendo a obra junto comigo, levando as boas novas de salvação, se o Espírito Santo tocar no seu coração. Ontem nós compartilhamos a palavra de João, capítulo 15, alguns versículos, e hoje eu quero compartilhar uma palavra no mesmo capítulo, continuando o que Jesus estava dizendo aos discípulos sobre as últimas instruções dele, a nós, os crentes. E eu quero ler a palavra. Tô tomando vitamina C porque tem quase um mês que eu tô gripada. Então vocês não reparem, tá? Então diz assim a palavra: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim, Jesus disse. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso os farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nos e me aborrecem a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes
comigo desde o princípio até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, teu evangelho é poder de Deus para aquele que crê, para todo aquele que crê. E, Pai, nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos no evangelho do Senhor, que é poder do Senhor, uma palavra poderosa para a transformação, para quebra de cadeias, libertação de cativos. Nós cremos na tua palavra, que é poderosa, viva, eficaz e faz o que apraz. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que a palavra do Senhor possa descer revelada do céu de maneira simples aos nossos corações, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, quebrantando o nosso coração, para nós entendermos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém. Aqui Jesus continua dando as últimas instruções para os seus discípulos. E ontem nós compartilhamos o início do capítulo 15 e nós continuamos aqui no verso 16. Então Jesus ele fala: não me escolhestes vós a mim. E Jesus está falando: não foram vocês que escolheram a mim. Eu é quem escolhi vocês. Para que vocês vão e dê fruto. Então aqui às vezes pessoas têm dúvidas. Quando fala sobre ser chamado por Deus, as pessoas costumam ter dúvida. Todos nós que somos salvos, todos nós que temos um encontro pessoal real com Jesus, somos chamados para dar fruto, somos chamados para ser instrumento de Deus nas mãos dele. Então, não quer dizer que porque você não tem um cargo na igreja, não quer dizer que porque você não tem um ministério de liderança, que você não será usado por Deus, porque Deus ele nos usa onde nós estamos. Aonde estamos plantados, aonde vamos, o Senhor usa aquele que é dele, que ele escolheu. Então não fique com a mente presa, pensando conforme o sistema. Então, foi o Senhor Jesus quem nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele, Ele é quem nos escolheu. Nos nomeou para que nós vamos e demos fruto, e o fruto permaneça, um fruto permanente da parte dele, a fim de que tudo que nós orarmos, pedirmos ao Pai em nome de Jesus, ele nos conceda. Então Jesus, ele nos chamou para nós darmos fruto. E quando nós estamos ligados com Jesus e oramos, estamos realizando aquilo que ele quer que a gente faça, que é levar as boas novas, que é levar o evangelho do Senhor, que são as boas novas de salvação. Ele vai estar nos respondendo e o nome de Jesus será glorificado, porque ele vai ouvir a nossa oração. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, Jesus fala. Então, a marca do discípulo, daquele que segue Jesus, do verdadeiro, aquele que segue Jesus, não pessoas, não homens, é o amor. Então você vai orar pelas pessoas que precisam, pelos seus familiares. Você vai procurar ajudar dentro da sua possibilidade, demonstrando que você ama, avisando aquilo que o Senhor te mostra. Se fosses do mundo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Porque o mundo ama o que é seu, porém nós não somos do mundo.
Antes eu vos escolhi do mundo. Jesus está falando, eu escolhi vocês no meio do mundo. Por isso o mundo vos aborrece. Então lembrai da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o Senhor. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Se Jesus, que é o Mestre, Jesus, que é Deus, foi rejeitado, nós, os discípulos, também seremos. Nós, os discípulos de Jesus, também seremos. Então a nossa parte é com Deus, nossa parte é com o céu. Jesus está falando, não espere que o mundo vos entenda, não espere, porque se rejeitou a mim, rejeitarão vocês também. Então, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Porque não conhece aquele que me enviou. Jesus está falando, eles não conhecem o Pai. Se eu não viera, Jesus disse, e não houvesse falado, não teria pecado. Jesus está dizendo o seguinte, se Jesus não tivesse vindo e avisado, anunciado, eles não teriam como ser acusados de alguma coisa, porém eles foram avisados, a palavra foi anunciada, Jesus veio e falou toda a verdade. Então eles ouviram e fizeram uma escolha. Aquele que me aborrece, aborrece também o Pai. Então quem rejeita Jesus está rejeitando o Pai, está rejeitando a Deus. E aqui eu vou abrir um parêntese. Eu vi um vídeo, um senhor em estado terminal, acamado, bem idoso, e a filha fala, pai, você aceita Jesus? Ele fala, não. Ela fala de novo, pai, o Senhor quer Jesus? Ele fala, não. Ela fala, mas o Senhor quer ir para o céu? O Senhor tem dinheiro para comprar um lotinho lá no céu? Ela fala. Ele fala, eu não tenho dinheiro. Aí ela brinca, fala, pois é, 1.000 conto um lotinho no céu. Aí ele fica preocupado porque ele não tem dinheiro, porém ele quer ir para o céu, mas ele não quer Jesus. Então perceba como o espírito da incredulidade trabalha na mente das pessoas. Um senhor que está praticamente quase fazendo a passagem dele, rejeitando Jesus. Tomar a Deus que ele entenda, a mente seja aberta, o coração quebrante, para ele entender que ele precisa de Jesus. Que depois que morre não adianta mais. Aquele que me aborrece, aborrece também ao Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nos e me aborreceram a mim e meu Pai. Jesus veio libertando, manifestando o poder de Deus, libertou muitos, curou a muitos, ensinou, preparou os discípulos nesses 3 anos que ele esteve no ministério dele. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita, aborreceram-me sem causa. Então Jesus
Ele sabia que isso tudo ia acontecer. Porém, é triste você viver a verdade, demonstrar o amor verdadeiro e ser rejeitado. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a palavra. Muitas pessoas rejeitam Jesus. Infelizmente, fazem a escolha errada. E hoje não é diferente. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, quer dizer, de Jesus, e também testificará, pois estivestes comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo foi enviado a nós, e é o Espírito Santo que fala, que nos ensina, que abre a nossa mente, que nos ajuda a entendermos a palavra, a discernir a voz de Deus, nos dá discernimento, nos ajuda nessa caminhada, em tudo. O Espírito Santo cuida da nossa vida espiritual. Então precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus, precisamos. Então não extingam o Espírito Santo na vida de vocês. A ação do Espírito Santo. Dê liberdade, convide o Espírito Santo. Busquem Jesus, quebrante na presença do Senhor, para que vocês sejam ajudados, socorridos, instruídos, porque o Espírito Santo faz isso nas nossas vidas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas da parte do Pai e da parte de Jesus que precisamos. E eu estou lendo só a palavra, falando aqui, compartilhando com vocês o que Jesus diz. E Jesus fala comigo na palavra. Então o Evangelho de Jesus, ele pode ser simples, porém ele é poderoso. Ele é poderoso porque ele transforma a nossa vida de dentro para fora. Gera em nós fé e produz frutos. Porque Deus não deu espírito de temor para nós, mas de ousadia, de intrepidez para falarmos, agirmos na direção do Espírito Santo de Deus da maneira como o Senhor deseja. Porque sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Jesus aqui, ele está dizendo, eu é quem escolhi vocês. Então, Jesus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, porém alguns não querem. Por isso, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Ele chama, mas muitos não querem. E Deus respeita. Respeita a decisão de cada um. Ele
respeita o nosso querer. Porém, aquele que se achega a Ele, se humilha, busca, tem direção do Espírito Santo, testifica com Ele, fala, dirige em todas as coisas. Então nós estamos nessa caminhada buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Ele tem para nossas vidas, o que Ele tem para nós, nos preparando para encontrar com o Senhor. Não sabemos quando, mas estamos nos preparando, nos submetendo a Ele, à autoridade dEle, à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós, deseja o melhor para nós, para mim, para você, para as nossas famílias, para os nossos familiares. Que o Senhor esteja te usando, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, aonde você estiver, por onde você andar. Amém? Vamos orar? Nesse sábado, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia de palavra. As misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas e estamos aqui. Glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua presença aqui no nosso meio. Espírito Santo do Senhor, és bem-vindo aqui. Obrigada pela direção do Espírito Santo do Senhor, que nos ensina, que abre o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero pedir a Deus que o Senhor esteja abençoando cada um que ouviu a Tua palavra, abençoando que essa palavra dê fruto, abençoando suas famílias, seus filhos, seus netos, toda a descendência seja abençoada pelo Senhor, que o Senhor proteja cada uma, família, casa, tudo que fizerem, sejam protegidos, amparados pelo Senhor, e que toda obra contrária à vontade do Senhor caia por terra, seja desfeita, cancelada no poder e na autoridade do Teu nome, abençoando todos os relacionamentos, abençoando a casa, protegendo, livrando de todo dardo inflamado do maligno, abençoando a casa de maneira que nenhuma enfermidade, nenhuma praga, peste chegue ao lar dos Teus filhos. Em nome de Jesus, guarda Teu povo, dá saúde a cada um, continua nos abençoando, nos guardando, para que nós possamos andar na Tua presença e sermos uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, todos vocês, em nome de Jesus. Vocês tenham um restante de dia abençoado na presença do Senhor, cheio da paz do Senhor, que excede todo entendimento, uma noite tranquila, cheia da presença do Senhor. Que a casa de vocês seja uma bênção,
que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser.